Olá, amigos! Como é bom estarmos juntos mais uma vez, depois de alguns dias ausentes, mas finalmente nós podemos nos reencontrar. Eu quero dar as boas-vindas a você, na verdade, eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, os nossos irmãos aqui do distrito de São Lourenço, todas as nossas igrejas aqui do distrito, aos nossos amigos de outros locais aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, sejam todos muito bem-vindos a este nosso encontro para estudarmos a palavra de Deus e buscarmos as bênçãos que Ele tem para nós neste dia. Sabe, queridos, eu quero aproveitar esses momentos iniciais aqui para alguns recados. O primeiro deles é com relação ao Projeto Maná. Nós estamos em plena temporada de renovarmos as assinaturas das nossas lições da Escola Sabatina. Muitos aqui no nosso distrito já fizeram, mas se você não fez ainda, aproveite para fazer, tá certo? Não fique sem ter o pão espiritual de cada dia, faça a assinatura da sua lição, da sua família. Se você tem crianças, adolescentes em casa, jovens, faça também a assinatura para eles, para que a cada dia eles tenham a oportunidade de receber o pão do céu, tá certo? Outro detalhe também que eu não posso deixar de falar aqui é que talvez você já tenha sido procurado pela secretária da sua igreja, e se não foi procurado, será procurado ainda, para assinar uma autorização para que a igreja possa usar os dados que você teve preenchido na sua ficha de batismo lá atrás. Por que isso? Não é um preciosismo da igreja, não é uma burocracia a mais da igreja, não. Tudo isto é uma exigência legal. Esta semana passou a vigorar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o governo exige que agora nós tenhamos esta autorização. Por isto, a secretária da igreja, se não procurou você, vai procurar ainda para que você assine essa autorização para que a igreja possa ter os seus dados no banco de dados com os dados dos membros da igreja, tá certo? Ah, pastor, a secretária não me procurou ainda. Tem várias maneiras. Você pode, por exemplo, fazer pelo aplicativo 7Me. Ali tem como você fazer essa autorização de uso dos seus dados também. Você talvez tenha recebido um e-mail que a associação tenha mandado para você. Ao responder o e-mail, você está também autorizando esta ação, tá certo? Mas não fique de fora, de alguma maneira você faça essa autorização para que a igreja possa ter os teus dados registrados no sistema sem nenhum problema, tá certo? Mas, dados os recados, chegou o momento de nós começarmos a nossa adoração. E eu quero convidar você a começarmos cantando um hino de louvor a Deus. Você vai ver agora um hino fantástico, uma mensagem muito linda. E eu quero convidar, se você tiver condições aonde você está, aproveite e cante junto este hino. Nós estaremos louvando a Deus através deste louvor. Vamos juntos então acompanhar este hino.
mensagem fantástica. Mas eu quero convidar você a orarmos nesse momento. Eu não sei qual é a sua luta, não sei quais os problemas que você está enfrentando, mas Deus conhece tudo. E eu convido você a colocar tudo isso nas mãos de Cristo Jesus, porque como a Bíblia nos diz, Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós. Obrigado, Pai, pelo cuidado. Obrigado por estar nos ajudando a cada passo que damos. E agora, Pai, eu quero suplicar que tome a cada um dos teus filhos que nos acompanham neste momento em tuas mãos. Que tu possas abençoá-los. Tu conhece a gratidão que cada um de nós temos no nosso coração, mas tu conhece também os desafios que enfrentamos. Tu conhece as lutas que estamos travando. Tu sabes os milagres que precisamos. E pedimos, Pai, manifeste o teu poder na nossa vida. Ajude a cada um de nós. Ajude-nos, Pai. Pedimos que o teu Santo Espírito esteja conosco agora ao estudarmos a tua palavra. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegou o momento de nós estudarmos a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Já deixa a sua Bíblia aberta, daqui a pouco eu vou dizer qual o capítulo. Mas antes de dizer qual o capítulo, eu quero dizer que a minha esposa tem um sonho. Não pude ainda realizar o sonho dela, mas o sonho dela é poder ter a casa própria. Nós não temos ainda a nossa casa. Estamos planejando, estamos nos preparando para quando nos aposentarmos termos o nosso cantinho, mas ainda não temos a nossa casa. Muitos têm este mesmo sonho, muitos têm este mesmo desejo de construírem a casa própria. E o texto que nós vamos estudar hoje, você lembra? Nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. O texto que nós vamos estudar hoje conta-nos uma das histórias que Jesus contou e fala sobre casa. Então, você já está com a Bíblia aberta no livro de Mateus. Eu quero convidar você agora a abrir no capítulo 7 e vamos ler os versos 24 até o verso 27. Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Achou aí? Então, eu vou ler aqui. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A história é bem conhecida, você já deve ter ouvido em outros momentos esta parábola. É a parábola do construtor sábio e do construtor nécio, ou a parábola dos dois construtores, ou a parábola dos dois fundamentos. Tem vários nomes, mas a história é esta aqui. Mas que parábola é esta? Em que momento que Jesus contou essa parábola? Para você ter um panorama maior do que estava acontecendo aqui, é bom a gente lembrar que tinha pouco tempo que Jesus iniciara o seu ministério. Havia pouco tempo que ele começara a sua pregação. E logo que Jesus começou, muitas pessoas começaram a acompanhar. Muitas pessoas começaram a se juntar a ele em alguns momentos.
haviam verdadeiras multidões seguindo a Jesus. E aí, em um desses momentos em que Jesus estava no alto de uma montanha, cercado por uma multidão de pessoas, que Jesus proferiu aquilo que entrou para a história sagrada como o Sermão da Montanha. O que temos aqui nesta passagem que nós lemos, nada mais é do que a conclusão do Sermão da Montanha. É isso mesmo. A parábola dos dois fundamentos nada mais é do que a conclusão do Sermão da Montanha. E foi um sermão fantástico. Jesus, durante esse sermão, ele falou sobre inúmeras coisas. Ele começa falando sobre as bem-aventuranças, ele fala que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Jesus fala sobre como devemos tratar o nosso semelhante, como devemos nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. Alguns até dizem que o Sermão da Montanha é como se fosse a constituição, o conjunto de regras que governariam o novo reino que Jesus estava desejando estabelecer aqui na terra. Sabe, as pessoas estavam encantadas com tudo aquilo que estavam ouvindo. Como que eu sei disso? A Bíblia nos diz que essas pessoas estavam encantadas. Quer ver? O verso 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. As pessoas estavam maravilhadas com as palavras que Jesus proferiu. Eu fico às vezes imaginando se a gente pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar lá no tempo de Jesus para ouvir os seus ensinos. Já parou para pensar você sentado aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras? Que fantástico que seria! E era assim que aquelas pessoas estavam. Elas haviam assistido todo o sermão de Jesus, tinham ouvido todas as suas orientações, todos os seus ensinos, e agora chegou o momento de encerrar o sermão. E como muitas vezes os pregadores fazem, no momento do encerramento do sermão, o momento da conclusão do sermão, é o momento de se fazer um apelo. E Jesus está justamente fazendo isto, fazendo um apelo na conclusão do seu sermão. E o que ele fala? Volto a ler o que nós lemos aqui no verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem que construiu a casa, e aí ele continua a história. Todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Que palavras? As palavras que ele acabara de proferir no sermão, que começa lá com as bem-aventuranças e vem até aqui. E Jesus diz que todo aquele que ouve e pratica está agindo como este homem. Quando eu fiz o seminário de teologia, eu tive a oportunidade de estudar no antigo IAN, lá na cidade de Cachoeira, na Bahia. A cidade de Cachoeira é uma das cidades mais antigas do Brasil. Dizem os historiadores que ela foi construída, ou pelo menos teve o seu início, nos tempos do Caramuru ainda, um náufrago português que começou a viver ali com os índios no litoral da Bahia e entrou para a história brasileira. Mas o fato é que por volta de 1550, 1560, já havia pessoas morando ali na região onde hoje é a cidade de Cachoeira. Cachoeira, como a gente pode imaginar, é um museu a céu aberto. Cachoeira é uma cidade que transpira história. E eu gostava muito de quando ia ali na cidade ficar observando aqueles casarões imensos. Tem coisas fantásticas, casas antigas, igrejas antigas. Você chegando em Cachoeira,
É como se você estivesse voltando ali ao século XVII, ao século XVIII, vendo aquelas coisas antigas. E eu pelo menos, fico impressionado e admirado de ver essas coisas. A cidade de Cachoeira, ela fica às margens do rio Paraguaçu. De um lado da margem do rio Paraguaçu está Cachoeira, e do outro lado do rio está a cidade de São Félix. E as duas cidades são ligadas por uma ponte, a ponte da Estrada de Ferro. Uma ponte que foi construída nos tempos de Dom Pedro II ainda, Dom Pedro que mandou construir esta ponte para ser usada pela Estrada de Ferro. E é usada até hoje, é a única ligação entre as duas cidades. É uma ponte usada tanto pelas locomotivas, como também usada pelos pedestres, pelos carros. E é uma ponte que foi construída, como se diz, nas priscas eras, mas continua firme sendo usada ali. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou falando tudo isso nem tanto pela cidade de Cachoeira, mas principalmente pelo rio Paraguaçu. Hoje não acontece tanto isso que eu vou mencionar agora, mas até algumas décadas atrás, quase todos os anos, no período das chuvas, o rio Paraguaçu transbordava. Hoje não acontece mais isso porque foi construída uma barragem, a barragem da Pedra do Cavalo, que controla o nível da água e, entre outras coisas, evita o transbordamento do rio Paraguaçu. Mas durante muitas e muitas e muitas vezes, as águas saíram ali do leito normal do rio e invadiram a cidade de Cachoeira. Quando eu estudava lá, no ano de 1990, aconteceu uma dessas cheias. Mesmo com a barragem da Pedra do Cavalo, não foi possível impedir que o rio transbordasse. E durante o mês de julho, praticamente o mês inteiro, a cidade de Cachoeira esteve debaixo d'água. Dava pena de ver aquelas ruas do centro da cidade, debaixo de água, aqueles casarões de 2, 3 andares, o andar de baixo todo alagado. Uma cena triste de ver. Mas ao mesmo tempo, o que nos chamava a atenção é depois que as águas baixaram, apesar de muita lama nas ruas, muita sujeira, aqueles casarões antigos, todos eles em pé. Algumas casas ditas modernas, algumas construções mais novas estavam destruídas, mas aqueles casarões que já enfrentaram inúmeras outras inundações no passado, enfrentaram agora essa inundação de 1990, e se você for à Cachoeira, lá estão essas construções preparadas para enfrentar outras inundações mais ainda. Sabe por quê? Não apenas porque tem paredes grossas, não apenas porque foram construídas com pedras, mas principalmente porque aquelas construções foram feitas em cima de alicerces sólidos. Veio a tempestade, veio a inundação, passou por aquelas construções centenárias, mas elas continuaram firmes no lugar delas, porque foram construídas em cima de um alicerce sólido. E Jesus está dizendo que aquele que escuta as suas palavras e pratica, e coloca em prática, é semelhante a alguém que constrói a sua casa desta maneira, em cima de um alicerce sólido. Ao mesmo tempo que eu lembro desta cena lá em Cachoeira, eu me lembro de uma outra cena da minha infância. Nos idos, ali no começo de 1980, 81, 82, por aí, não me lembro o ano exato, os meus pais nos levaram para passarmos um período de férias ali na praia de Itapema, em Santa Catarina. Muitos aqui do Rio Grande do Sul conhecem
ali a praia de Itapema. Sabe, naquela época, a praia de Itapema é diferente do que a gente vê hoje. Hoje ali em Itapema, quando a gente passa ali na BR-101, a gente vê aqueles prédios imensos. Naquela época eram poucos os prédios, em volta da praia eram mansões, casas muito bonitas, era uma praia mais tranquila naquela época, digamos assim. E eu me lembro que em um dos dias que nós estávamos ali, amanheceu chovendo. Muita chuva. Uma chuva torrencial. Junto com a chuva, o mar entrou em ressaca também. Uma maré muito forte, ondas muito fortes. E nós não pudemos sair de casa. Na parte da tarde, quando a chuva parou, nós saímos para ver como que estavam as coisas na cidade. Ali havia um riozinho, e com o excesso de chuva, e com a ressaca do mar, com a maré muito alta, aquele rio havia transbordado, havia alagado ali a região de Itapema. A gente não pôde ver muita coisa. Foi no dia seguinte, as águas já tinham abaixado, foi no dia seguinte que a gente conseguiu ver o que realmente havia acontecido. E eu confesso para vocês que deu pena de ver. Nós saímos ali pela praia e o que a gente viu foram cenas de destruição. Aquelas casas na beira da praia, casas bonitas, casas bem feitas, todas elas destruídas, todas elas no chão. Com a força das ondas que invadiram a praia, as ondas batendo nos muros, depois as ondas batendo nas próprias casas, tudo isso veio ao chão. E uma coisa que me chamou a atenção, eu tinha meus 10, 11 anos de idade na época, mas uma cena que eu nunca mais esqueci foi que em meio àquela destruição toda, em meio a tantas casas destruídas, tinha uma casa que estava em pé. Uma casa de madeira. Uma casa de 2 andares. Veio a tempestade, veio a ressaca, a chuva, as ondas. Nada disso pôde destruir aquela casa de 2 andares. Mesmo sendo de madeira, ela estava inteira. Só que o que me chamou mais ainda a atenção não foi o fato de aquela casa estar inteira. O que me chamou a atenção foi que apesar daquela casa estar inteira, apesar daquela casa estar em pé, os seus proprietários não poderiam mais usá-la. Sabe por quê? Porque ela estava lá dentro do mar. Lá no meio das ondas, a gente conseguia ver apenas a parte de cima do 2º andar. Aquela casa, ela foi construída de uma maneira sólida, de uma maneira resistente, porém, não estava presa a um bom alicerce. Quando veio a tempestade, quando vieram as ondas, aquela casa foi arrancada inteira e levada para lá. Uma boa construção, uma bela construção, porém um alicerce frágil. Se ela tivesse amarrada a um bom alicerce, a tempestade viria. Ela poderia talvez sofrer alguns danos, mas permaneceria em pé. Aqui nós temos a diferença nas duas histórias. Quando Jesus contou essa história, ele estava dizendo que eu e você temos que tomar uma decisão. Ele mesmo diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, coloca em prática aquilo que eu ensinei, é semelhante ao que constrói em cima de um alicerce sólido. Aquele que ouve, porém não pratica, é semelhante ao que constrói em cima de um alicerce frágil. Essa história tem alguns detalhes importantes que nós precisamos levar em conta. Aqui diz que houve 2 construções. E as 2 construções enfrentaram a dureza da tempestade.
O que Jesus está dizendo aqui, queridos, não é que existe uma possibilidade de que em algum momento, quem sabe, eu e você enfrentemos alguma tempestade na vida, não. O que Jesus está dizendo é, querendo ou não, eu e você vamos sim enfrentar tempestade. A tempestade chegará até nós. Talvez alguém que esteja me ouvindo neste momento já tenha enfrentado tempestades na vida. Talvez este momento que estejamos passando seja a maior tempestade da sua vida. Ou talvez a nossa tempestade ainda esteja no futuro. Mas o fato é que todos nós enfrentaremos a tempestade chegará para todos. Como que nós estaremos depois da tempestade? Isto vai depender da decisão que tomarmos agora. O que Jesus estava nos dizendo é que eu e você temos aquilo que é chamado de livre-arbítrio. Ele nos dá o conselho, ele nos dá as orientações, ele nos mostrou qual caminho seguirmos. Agora, ele também nos dá o direito de escolhermos que direção seguirmos. Se vamos ouvir os seus conselhos e colocar em prática na nossa vida, ou vamos virar para ele e dizer, Senhor, belas palavras, um sermão fantástico que o Senhor pregou, mas eu vou seguir a minha própria vida. O que eu e você vamos responder? Não é uma resposta simples. É talvez uma das respostas mais importantes da nossa vida, porque desta resposta depende a nossa eternidade. Eu tenho o direito de escolher não seguir as palavras de Cristo Jesus. É um direito que ele me dá. Eu posso não seguir. Mas se eu quiser, no final da tormenta, no final da tempestade, no final das lutas desta vida, estar em pé, firme, preparado para viver eternamente ao lado de Cristo, eu preciso ser sábio. E sábio, diz ele, é todo aquele que ouve as suas palavras e coloca em prática. Portanto, meu amigo, minha amiga, neste momento, eu quero fazer um convite para você. Você tem ouvido as palavras de Jesus. Você tem estudado a palavra de Deus. Parabéns, isso é muito bom. Continue ouvindo as palavras de Jesus. Continue estudando a palavra de Deus. Mas não basta apenas isto. Eu quero convidar você a tomar a melhor decisão, que é a decisão de obedecer a palavra de Deus. Seguir as orientações de Jesus, andar no caminho que ele está nos mostrando. E tenha certeza, tempestades virão. Mas se você estiver andando nos caminhos de Deus, de mãos dadas com Jesus, pode vir a tempestade que for, pode vir a luta que for, você será um vencedor com Cristo. Aceite o convite que Jesus lhe faz. E não apenas seja um ouvinte das palavras de Cristo, mas torne-se um praticante das palavras de Cristo. Faça isto e você verá a sua vida diferente. Eu vou convidar você agora para juntos ouvirmos mais um hino. Medite nas palavras deste hino. E ao terminar, eu quero convidar você para orarmos juntos. Dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar.
inimigo sempre vem, disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, Sem temer, sem hesitar, eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigado, porque mesmo não merecendo, Tu se colocas à nossa disposição para nos ajudar a vencermos. E agora, Pai, eu convidei todo aquele que está nos acompanhando neste momento a não apenas ouvir, mas também a colocar em prática as Tuas palavras em nossas vidas. E agora eu peço a Tua ajuda para nos tornarmos, pelo Teu poder e pela Tua graça, praticantes da Tua palavra. E nos ajude, Pai, quando as tempestades chegarem, a permanecermos firmes, segurando em Tuas mãos, até que Cristo volte e possamos viver eternamente ao Teu lado. Pedimos as Tuas bênçãos, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, abençoando cada lar aqui representado, e pedimos também que os Teus anjos estejam nos guardando e nos protegendo a todos. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. É isso, queridos. Que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.